Hoje eu vim te ensinar a criar hábitos novos, deixar hábitos ruins de lado e construir uma rotina perfeita. Oi amigas, como vocês estão? Sejam bem-vindas para mais uma aula aqui no canal. Se você caiu de paraquedas e não tá entendendo nada, eu me chamo Clara, sou sua mais nova amiga que vai pegar na sua mão e te ajudar a viver a vida plena que você nasceu para viver. Essa aula aqui, esse tema todo do mês foi escolha das meninas lá da comunidade, lá no WhatsApp. Nós temos uma comunidade chamada Produtivas com Propósito. Lá a gente fala de relacionamento com Deus, hábitos, propósito, procrastinação, produtividade, enfim, todas as ferramentas que você precisa para viver a vida que Deus te colocou aqui para viver. A aula de hoje é sobre hábitos, mas eu decidi indicar com o livro do mês que saiu lá na comunidade. Se você ainda não faz parte da comunidade, para de perder tempo, amiga. Entra aqui no link da bio. Gente, esse mês a gente tá fazendo a leitura do livro de Daniel, tá sendo maravilhoso. Confesso pra vocês que eu tenho um carinho enorme com o livro que eu escolhi pra compartilhar com as meninas esse mês lá na comunidade. O livro do mês é Hábitos Atômicos. A aula de hoje é totalmente baseada nesse livro. Eu li esse livro ano passado e foi, assim, um divisor de águas na minha rotina, na minha vida, de verdade. É um dos meus livros favoritos, como vocês podem ver. Eu não perdi tempo guardando e marcando, escrevendo informações aqui dentro. Então vamos logo para nossa aula. Então vamos começar pelos conceitos básicos. O que são hábitos? Amigas, hábitos são tarefas, atividades que nós fazemos todos os dias de forma inconsciente. E os hábitos, eles fazem parte da nossa rotina. Uma rotina, ela é feita de hábitos. Então 5 hábitos juntos podem virar a sua rotina, por exemplo. Aqui no livro, a gente começa falando de hábitos atômicos. O que são hábitos atômicos? O termo atômico vem de algo muito pequeno, mas algo muito poderoso. E é disso que a gente veio falar hoje, não são só hábitos. Quando eu falo de hábitos, eu falo sobre algo bom e ruim. Aqui, hábitos atômicos, a gente está levando para hábitos bons. Então, hábitos atômicos são hábitos pequenos, ações pequenas que você faz todos os dias, mas que acumuladas ao longo prazo vão te trazer para o seu objetivo final. É o sacrifício que você toma hoje, que vai te levar para viver a vida plena do amanhã. A gente também entra para falar sobre aquele 1% melhor. Todo mundo vê aqueles vídeos, né? Ah, seja 1% melhor todos os dias. Mas o que é isso? Se você for colocar em uma balança, em um gráfico, eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês, tudo baseado no livro. Quando a gente procura ser 1% melhor, a gente realmente cresce em desenvolvimento cada vez mais. Então, se eu for ser 1% melhor todos os dias desse ano, você não tá só 365% melhor. Você tá mais de 37 vezes melhor do que quando você começou. Quando você é 1% pior, é silencioso. Então, se hoje eu passei o dia no celular e amanhã também, é igual um hábito bom. Ele vai acumular para coisa boa. 1% pior, e eu falo no sentido de ter hábitos ruins, ter uma rotina ruim, o resultado final vai ser ruim. Aqui eu quero desmistificar e tirar aquela dificuldade que a gente tem sobre hábitos, sabe? São pequenas mudanças, pequenos ajustes que nós precisamos fazer na nossa rotina, no nosso sistema, assim ter resultados impressionantes. E aqui eu venho falar do grande problema de metas que entram com os hábitos. Geralmente a gente tem uma meta, ler um livro por mês, e aí o hábito vai ser ler 3 páginas no dia. Muitas vezes falhamos no hábito, mas esse é o grande problema. O problema aqui é que a gente foca muito nessa meta. Metas não criam sistemas. E é por isso que você não precisa de metas novas, você precisa de um sistema novo. O que seria um sistema? Esse meio com seus hábitos novos e hábitos melhores. Então vamos lá. Outro grande problema dentro dos hábitos também é que muitas vezes, eu acho que eu já até falei isso numa aula passada sobre identidade com hábitos, com metas. Acho que era alguma coisa sobre... Eu amo esse assunto. Vocês sempre pedem sobre esse assunto, então eu trago ele aqui cada vez mais. Nosso grande problema também de não realizar muitos hábitos bons é porque a gente não atrela a nossa identidade a ele. Então, por exemplo, a minha meta é emagrecer e eu tenho que ir pra academia 5 vezes na semana. Mas eu tenho que ir pra academia 5 vezes na semana porque eu tenho que emagrecer. É muito mais difícil de realizar esse hábito dessa maneira. Estudos comprovam que quando a gente atrela um hábito à nossa identidade, fica muito mais fácil de realizar ele. Vou 5 vezes para a academia na semana porque eu sou uma pessoa que cuida da minha saúde, que gosta de me exercitar. A meta, ela ainda tá ali. Ele tá sendo organizado de uma forma diferente. Então a gente tem aqui 3 pilares. O que você quer, o que você faz e você acredita que é. Eu sou uma pessoa que eu quero ler um livro por mês. Novo hábito, ela é 10 páginas por dia, mas a minha identidade não tá atrelada a esse hábito, automaticamente não tá atrelada à meta. Se eu me coloco como uma pessoa que não gosta de ler,
que odeio ler, que não sou leitora de jeito nenhum, eu vou ler 3 páginas num dia e de jeito nenhum eu vou conseguir ler um livro por mês. Nossa identidade, amigas, ela é a base de tudo. Identidade e posicionamento, ela é a base para construir uma rotina, para construir uma vida plena. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer uma aula só sobre isso. Tá, agora que você já entendeu o que é hábito, quais são os problemas dentro de uma criação de hábito, agora eu quero te ensinar algo que eu repito tanto na comunidade, tanto nas minhas redes sociais, que se você me acompanha já deve conhecer, eu tenho certeza, que é o ciclo do hábito. O hábito, amigas, ele é feito por um ciclo, ele é cíclico. Então, no livro Hábitos Atômicos, o ciclo do hábito, ele basicamente é composto de uma deixa, desejo, resposta e recompensa. A deixa seria um gatilho, o desejo é aquela vontade. A resposta é o hábito em si. E recompensa é o sentimento, é o que você sente depois de fazer esse hábito. Então, por exemplo, chega uma notificação no seu celular, é o gatilho. Você sente aquela vontade de responder, é o desejo. Você pega o celular, é a ação, você responde, e depois você sente aquele prazer, aquela dopamina momentânea. Em que funciona o ciclo do hábito? Ele vai funcionar para hábitos bons e ruins. Cada vez que você constrói um hábito no seu cérebro, bom ou ruim, caminhos neuronais do seu cérebro estão sendo formados. Nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Então, tudo que ele puder fazer para guardar energia, memória, forças, ele vai fazer isso. É por isso que os hábitos existem, para guardar energia, para deixar o seu cérebro mais fácil de funcionar. Toda vez que seu celular toca uma notificação, e isso já aconteceu antes, a primeira vez que aconteceu, um caminho neuronal, um neural pathway, foi construído no seu cérebro. Então, quando aparece uma notificação pela segunda, terceira, quarta vez, o seu cérebro já tem um caminho feito para aquele gatilho. Então, é só seguir com a mesma resposta, com a vontade de responder, com responder a mensagem, aquele prazer da dopamina momentânea. Agora a gente vai entrar na ideia central desse livro sobre um hábito. Um hábito, ele precisa ser óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Tudo que o seu cérebro gosta. E entre o pulo do gato e o grande método para que você consiga construir hábitos bons e deixar hábitos ruins. A primeira forma de construir um hábito bom é tornar aquele hábito óbvio. Então, se você quer ler todos os dias, você vai deixar o seu livro muito óbvio, muito exposto no seu ambiente. Você vai colocar o seu livro sempre do lado da sua cama. Ou então você vai andar com o seu livro debaixo do braço para onde você for. Que alguma hora, de tanto que ele tá ali com você, ele tá óbvio. O gatilho, o hábito, ele tá óbvio na sua frente. Não tem como você não fazer. Torne-o atraente. A gente precisa tornar esse hábito atraente, tornar ele prazeroso. Como que a gente vai fazer isso? Se ele é um hábito novo e realmente você não gosta dele, você pode associar esse hábito a alguma coisa que você gosta. Então, por exemplo, todos os dias depois que eu ler 10 páginas do meu livro, eu vou assistir um episódio da minha série. Ou então eu vou passar um tempo com a minha família. Você vai atrelar o cumprir esse hábito com algo que te leva a um prazer. Mas também não é nada algo que vai te prejudicar. Porque aqui a gente não tá vivendo na síndrome do tudo ou nada. Torne o hábito fácil. Amigas, a consistência, ela vence da intensidade. Então, em vez de você colocar ler 1 hora todos os dias, você pode colocar ler 10 minutos todos os dias, ler 2 minutos todos os dias. A gente vai tornar ele fácil, vai simplificar ele. Se ele é um hábito, ele tem que ser feito todos os dias. Então, se ele vai ser feito todos os dias, eu não preciso de pressa. Eu preciso colocar um bloquinho em cima de um para fazer uma construção sólida e, enfim, tornar esse hábito sólido, um hábito bom para minha rotina. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está fazendo a leitura do mês de Daniel e eu coloco um capítulo de Daniel por dia. Eu poderia colocar 2, 3, 4 sem problema nenhum. Mas como é um hábito que eu quero que as meninas criem comigo, um capítulo por dia é pouco, mas é consistente. Não precisa ser intenso, mas é constante. A constância, ela vai juntando de pouquinho em pouquinho e tornando o hábito cada vez mais sólido. E por fim, torne esse hábito extremamente satisfatório. Então, como que a gente vai fazer isso? A minha forma favorita é contar o progresso do seu hábito. Então, você pode fazer um checklist, ou então você pode pegar um calendáriozão e imprimir. Cada vez que você cumprir esse hábito, você coloca um check, você marca ele no seu dia. Isso vai dar um reforço positivo para a sua mente de que você está fazendo alguma coisa, porque você realmente está fazendo. E é muito legal passar uma semana, 2, 3, você olhar para o seu progresso e ver que realmente você vem construindo algo. Amigas, o tempo ele vai passar de qualquer forma. O domingo chega, o final do mês chega, o final do ano chega. Mas depende de você decidir o que você vai fazer com esse tempo. O final do ano vai chegar do mesmo jeito, você fazendo
fazendo alguma coisa agora ou fazendo nada. Você escolher se você vai querer chegar a dezembro e não ter feito nada, não crescido nada, não mudado nada, ou chegar a dezembro e você ter construído algo, feito coisas novas na sua vida e pra você. Agora eu vou mostrar pra vocês como é tão fácil quebrar hábitos ruins. Lembra que eu acabei de falar pra vocês os métodos, 4 métodos, tornar o hábito óbvio, atraente, fácil e prazeroso. Ruins, você tem que fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Se você quer parar de comer chocolate todos os dias, você tem que deixar de ser óbvio aquele gatilho. Então para de comprar chocolate na sua casa, esconde o chocolate da sua casa. Torna ele também cada vez menos atraente. Então toda vez que eu mexer no celular sem querer, eu vou ter que ler 2 páginas do meu livro. Eu vou ter que fazer 2 flexões. Às vezes a gente tem que ir criando esse reforço negativo mesmo na nossa mente. Eu vi uma aula exatamente sobre isso, que você coloca uma liguinha, nada que vai te machucar de verdade, mas você coloca uma liguinha no braço. Toda vez que você fizer um hábito ruim, você vai só puxar essa liguinha. Quando você puxa, causa uma dor. Então, inconscientemente, vai causar um reforço negativo. Daqui a pouco você não vai mais estar querendo fazer o hábito de jeito nenhum, porque você não quer sentir aquela dor. O ambiente ajuda muito, então você precisa tornar esse hábito super difícil. Ele não é mais fácil, ele é difícil agora. Esconde esse chocolate da sua casa, não compra mais. Se você quer muito chocolate e não tem jeito nenhum na sua casa, você teria que se vestir, entrar no carro, dirigir pra loja, comprar, voltar pra casa e enfim comer o chocolate. É muito trabalho, fica muito difícil. Você tornou ele mais difícil. Torne-o insatisfatório. Você precisa aumentar o esforço para chegar nesse hábito ruim. Assim é muito mais fácil quebrar ele. Amigas, um hábito, ele não some. Uma vez que um hábito ele é formado, o caminho neuronal no seu cérebro já está formado. E uma vez que esse gatilho aparecer de novo, de um hábito ruim, esse hábito vai querer reacender. Só que depende de você usar os métodos certos para tornar ele cada vez mais difícil, menos atraente, tornar insatisfatório, para enfim não voltar e cair no mesmo hábito ruim que não te leva para lugar nenhum. Minha última dica é sobre o seu ambiente. Amigas, o seu ambiente, você não tem que vencer dele, você adapta ele. Então, se você quer começar a ler no seu quarto com o livro que você quer ler, você precisa encher o seu ambiente de gatilhos bons para os hábitos bons que você quer criar. Um ambiente organizado, um ambiente limpo, mas com estratégias certas e adaptado para uma rotina nova e certa. Tudo isso aqui não é sobre mudar de uma vez, é sobre pequenas mudanças feitas todos os dias. Eu quero saber, comenta aqui embaixo qual hábito de 1% você vai começar hoje. Se você quer aplicar essa aula de verdade, não só entender ela, aproveita, entra no link aqui da descrição e entra lá na nossa comunidade. Depois dessa aula vai sair um material exclusivo para as meninas, para elas colocarem essa aula em prática e, enfim, organizarem os seus hábitos. Amigas, agora eu já vou indo, mas depois eu volto aqui com mais uma aula. Tchau!